Esse é o terceiro podcast da Climate Cast. Estamos hoje com a Gisele Leite, arquiteta formada há mais de 20 anos no mercado e com projetos personalizados, pós-graduada em sustentabilidade. E eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais da trajetória e da carreira dela. Olá, boa tarde a todos. Então, na realidade eu fiz já 30 anos de formado, né? Eu não gosto mais de falar isso, eu não falo a idade, porque todo mundo faz uma conta rápida e já sabe quantos eu tenho, né? Formou com 20 e poucos, então eu só falo, estou continuando deixando os 20, Melhor. mas eu fiz 30, pelo menos paga metade do cal. Boa. Então, aí 30 anos de formada, sempre trabalhei com arquitetura. Eu falo que eu dei muita sorte que entrei e era isso, deu certo. Eu sempre trabalhei para construtora, né? Então eu venho de uma bagagem de construtora, de projeto de condomínio, de prédio, coisa grande, né? Pesada, condomínio de 9 blocos, de 5 blocos. E aí eu fui crescendo até ser coordenadora, trabalhei muitos anos nos escritórios grandes aqui do Rio de Janeiro. E aí, quando eu fiz a pós-sustentabilidade, eu ainda estava num desses escritórios. E aí foi uma decepção total, né? Porque você aprende a ser sustentável e a especulação imobiliária não quer nada sustentável. Na prática, é não tem só como. o que a legislação exige, que é o mínimo, né? De permeabilidade, umas coisas e outras que começaram a exigir, né? Sim. Mas na realidade, assim, é bem frustrante. A gente não consegue exercer muito dessas coisas. Em residência você até consegue um pouco. Agora o pessoal está com energia solar, tentando captação de água pluvial. Um pouco, mas assim, quando você aprende, a minha pós foi bem longa e bem complexa, você vê que tem muita coisa e a gente não consegue aproveitar muito, quase nada. Eu vejo essa dificuldade muito assim, eu sou um pedacinho que entra na construção, que é a climatização. Né? E tem como fazer várias coisas assim para aliar, né, para melhorar a questão da sustentabilidade, enfim, conforto térmico, a questão da qualidade do ar, mas e até reaproveitamento também, né? Eu já dei várias ideias em algumas residências e tal de aproveitar a água, né, que condensa do aparelho, né, para usar descarga, né, banheiro, jardim. Mas é uma coisa que acaba não pegando. Como não é cultural, a pessoa acha que vai ser caro, que não tem Isso. necessidade, que será que vai ter toda essa vantagem? Aí fica naquela dúvida, acaba que não faz, né? Sim. É bem difícil achar alguém que fala, vamos. Outro dia veio um cliente com uma proposta de casa sustentável. Eu falei, opa, mas é até a página 2. Já aconteceu isso comigo também. Não, eu quero que gaste pouquíssima energia, não quero aparelho poluindo o visual e tal. Aí a gente fala em VRF, né? Aí mais quando moderno, vê o valor e tudo mais, não, acho que não precisa ser tão sustentável, não. Então... E aí eu vim dessa trajetória de construtoras e grandes projetos, quando começou aquelas crises lá atrás, aí eu falei... E eu não gostava de interiores, tá? Ah, é? Não gostava de interiores, falava... Quando alguém me ligava assim, me ajuda a escolher um tecido, eu queria matar. Eu falava, eu trabalho com civil. Tá acostumado com aquelas obras enormes, né? Estrutura, concreto, fundação. Aí o tecido... Aí eu fiz uma pós, né, de interiores, porque muitos anos não trabalhando com isso, eu achava o máximo quando alguém falava o nome de uma cadeira. Eu falei, nossa, o pessoal sabe o nome das cadeiras. Aí depois que você faz a pós e começa a trabalhar, você sabe o nome de todas as cadeiras, mesa, luminária, tudo. Sim. E aí eu fiz a pós, assim, meio que para ver o que ia acontecer. Gostei. Falei, pô, até que interessante. Aí tomei gosto. Aí fiz Morar Mais... Para ir entrando no mercado, eu não conhecia ninguém dessa parte de interiores, né? Meu mundo era todo civil. Aí falei, pô, Raquel, uma amiga minha, que a gente até divide o espaço do escritório, arquiteta também. Falei, Raquel, pô, vamos fazer Morar Mais? Ela tá doida. Eu falei, vambora, a gente não conhece ninguém, vambora. Vamos ver como é que é. Isso eu já tinha marcado uma entrevista, que eu sou aquela louca, né? Quando eu assisto um negócio, eu já marco e vou fazer. Já vai. Nem penso 2 vezes. Aí fui... Fizemos, aí a gente fez contato com o fornecedor. Todo mundo pergunta assim, Morar Mais traz cliente? Gente, 0 cliente. Mas o meu objetivo não era cliente, era conhecer fornecedor e as pessoas do mercado. A pessoa saber que existe Gisele Leite Arquitetura, né? Não só com civil. E foi super... Foi 100% para mim. Eu fiz 3 de Morar Mais, mas o primeiro foi o que eu queria para fazer contato. Então, é contato com fornecedores. Eu não tinha fornecedor de nada. Nunca tinha isso feito. Acaba complicando, né? Porque tudo é com muito prazo. E né? Quando você vai fazer um projeto de reforma interior, você tem que ter todos os fornecedores. Hoje em dia a gente tem, mas isso, o primeiro Morar Mais, acho que foi em 2017.
E aí falei, pô, não conheço ninguém, não tenho contato. E aí a gente começou, foi contato de um, contato de outro fornecedores. Eu tenho fornecedores que são os mesmos daquela época que eu conheci, são Nossa, super legal. fiéis, assim, que deu certo. Uhum. Porque você acaba que você faz o Morar Mais contando também com ajuda, porque eles investem, né, no espaço, Sim, nos sim. móveis, nas coisas. Então, assim, foi ótimo. E aí eu comecei uma coisa que outra ali, amei também e tô aí. Mas o meu escritório tem as duas vertentes, porque eu não consigo largar o projeto executivo, que eu tanto Sim. amo lá das construtoras, e amo o interiores, também passei a amar, né? Então eu também gosto da reforma, daquela correria, daquela loucura. Ou seja, tem para todos os Meu gostos. escritório tem essas duas vertentes e eu surtando no meio. Porque assim, por mais que você delegue, eu tenho as equipes, eu tenho funcionário, eu concentro muito as coisas em mim, porque a parte criativa é em mim. Sim. Não tem como fugir, né? A parte Tem criativa que é ter minha, seu o atendimento toque. ao cliente, até eu posso mandar um arquiteto ver uma coisa com um cliente ou outra, mas o dia a dia de uma reforma, ainda mais se for residência, uma obra longa, demanda da gente mesmo, Sim, né? sim. Então, mas assim, é a loucura que eu amo, né? É a vida que eu escolhi e tá dando certo. Então a gente vai levando. É, assim, o que que você acha então desse, você fez a pós, né? Apesar, como você falou, não tem tanta procura, mas existe. Existe. Então, o que que para você se destaca assim em termos de como a arquitetura pode ajudar numa vida mais sustentável? Então, eu acho que começa com isso que você falou, a climatização é uma coisa muito importante, mas não é só do equipamento de ar-condicionado, é desde o projeto, né? Sim, Porque os vãos que você propõe, você tem que olhar insolação, onde bate sol, onde não bate. O projeto tem que ser bem estudado, porque às vezes a pessoa fala assim, vou botar um janelão em tudo aqui que vai ficar super arejado, só que a fachada bate sol a tarde inteira. Que arejado foi esse? como é que faz para climatizar também, Aí né, é com só o vidro? ar-condicionado, né? Mesmo É, assim, possante. é, Então, assim, são coisas que a gente tem que estudar para ver a melhor posição. Quando é uma casa do zero, é muito mais fácil, né? Porque aí você tem um terreno e você sim, consegue setorizar. Quando é uma reforma, você tem que adaptar. Então, a gente tem que ver, vale a pena abrir esse vão todo ou não? A gente abre, de repente, na outra fachada é. e aí vai e completa. A climatização não tem jeito, a gente mora no Rio de Janeiro, né? É, hoje em dia não tem Não como. tem A jeito. gente costuma falar, gente, todo mundo hoje em dia é nosso cliente. Não tem Todo jeito. mundo, não tem A gente como. faz projeto para São Paulo, para outros estados, né? Aí teve uma época, não agora, que agora o calor tá absurdo, mas assim, uns anos atrás, e teve uma consultora que falou assim: a gente bota só previsão de ar-condicionado. Eu falei, esquece, no Rio de Janeiro. Não tem Isso pode como. acontecer em São Paulo. No Rio de Não Janeiro é não é impossível. previsão, tem que deixar infra ligada, pelo menos um ponto, porque a pessoa Sim, vai colocar. sim. Ninguém fica sem ar-condicionado. É igual janela dupla, né? São Paulo o pessoal usa muito aquela janela de É. veneziana. No Rio, Aham. o pessoal não quer. Não vai servir, né? Não vai funcionar. Não funciona. Então a gente tem que ver essa adaptação do Estado também, mas no Rio de Janeiro, com certeza, a climatização é importante. E aí, ainda bem que eu tenho vocês como Ah, parceiros então, para viu? me ajudar, porque cada caso é um caso, né? Sim, Não sim. é simplesmente pegar um split, eu quero split, sair colocando. A gente É, tem que ver em residência, ainda mais de alto padrão. O VRF é o mais indicado, é o que a gente está sim, usando, né? sim. Eu não sei se as pessoas sabem direito o que é VRF, você pode É até bom falar para poder. Muita gente não não sabe. E não sabe. só o público que não convive, a galera que trabalha com construção, eu já vi vários engenheiros, arquitetos que não sabem mesmo. Ficam assim, nem um multi-split consegue entender muito bem. Não, e aí o multisplit, eles ficam numa assim, se queimar o aparelho, a gente fica assim, na casa toda, então não quero. Tem sempre essa história. Mas a gente costuma explicar, o aparelho ele é feito e projetado para funcionar. Ele não é feito para parar de funcionar e deixar de climatizar É, o ambiente inteiro. Então, assim, é uma máquina. Se você coloca uma máquina lá e não instala da forma adequada, seguindo as recomendações do fabricante, existe um risco sim dele parar. Né? Outra coisa também, não fazer manutenção. isso que eu Né? ia falar, É igual o carro, manutenção. você usa o seu carro, bateu 10 mil quilômetros, você tem que fazer uma manutenção. Senão Tem ele vai revisão, dar um não tem problema jeito. uma hora ou outra. As pessoas têm essa mania, só vai procurar assistência quando dá pau, né? Exato, é o que eu tento. Nossa, eu tento demais explicar isso e é muito complicado, porque ninguém quer gastar. O ar tá ali, tá gelando? Deixa, entendeu? Só que eu já peguei aparelhos, Gisele, sem brincadeira. O rapaz falou assim: meu ar não tá gelando, mas muito pouco, quase não venta. Falei, já sei, tá bloqueado por sujeira. Já até sei. Aí fomos lá e tal, imundo. Aí perguntei, quanto tempo que você fez a última higienização? Aí ele, eu nunca fiz. E quanto tempo tem o aparelho? 7 anos. Eu, quê?
Até que durou muito, né? Durou muito. Esse aí foi guerreiro. Falei, esse seu aparelho aí é bom. Porque, assim, vai acontecer. Só que tem um problema também de... O aparelho, o filtro, ele vai ficar saturado. Em algum momento, você não está mais filtrando. Você está jogando toda aquela sujeira, ácaros, fungos, bactérias. Eu tenho neuro, assim, com filtro. Toda hora eu limpo. Isso é importante, cara. Eu falo até para os meninos, ó, instalou o aparelho, abre e mostra para o cliente como é que tira o filtro. Porque tem gente que não sabe. Mas é fácil, né? Fácil. Geralmente é simples. Tirar o filtro e limpar de 15 em 15 dias, pô, é moleza. Agora, a parte interna, não, realmente. A gente tem que desmontar, dar mais trabalho. Tem que chamar alguém. Geralmente, quanto o ideal é fazer manutenção uma vez por ano? Então, depende. Depende muito da frequência de uso. Porque o aparelho, ele funciona puxando o ar do ambiente, aí o ar não vai lá para fora, né? Ele utiliza aquele próprio ar, passa na serpentina, por causa do fluido, né? O gás, ele gela e o vento empurra. Então, assim, só a diferença é de troca de calor. Tá quente, fica frio. Mas, quanto mais você usa, mais ele vai acumular essa sujeira. Então, vamos dizer, uma pessoa que usa todo dia, eu uso todo dia para dormir. Eu também. Frio ou calor. O ano inteiro. Eu tenho que higienizar de 3 em 3 meses, 4 em 4 no máximo. A gente já começa a cair o rendimento, gasta mais energia. Então, assim, 4 em 4. Agora a pessoa, não, tá na sala e eu uso uma vez ou outra quando eu recebo alguém. Aí dá para fazer uma vez ao ano, 6 em 6 meses. Então, o uso diário é que tem que estar mais atento. Né? Isso, a gente costuma fazer uma avaliação. A gente tem alguns clientes que a gente fechou contrato. Então, o cliente tinha, sei lá, 10 máquinas. Então, a gente fez o levantamento. Quais são os ambientes que usa com mais frequência? Então, a gente faz uma programação e a gente faz as visitas de acordo com a necessidade dos aparelhos. Né? Então, fica... Existe assim, um pacote, né, de manutenção? Existe. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem, porque a pessoa não lembra. Então, se ela já está te pagando ali, você vai lá na data certa... Sim, a gente tem esse programa. A chance de ter problema é mínima, né? Mínima. E a gente faz muito isso também com residencial, porque assim, o hospital ele é obrigado a ter. O hotel ele é obrigado a ter. A escola também. Mas a residência, o cara não tem. Então, assim, hoje... Quando vê, passou 1 ano, 2... Nem lembra. Só vai lembrar quando dá pau. E aí já liga na revolta, verão a gente fica maluco. Imagina. Porque assim, eu quero agora. Manda alguém... Como se tivesse um técnico sentadinho lá esperando a ligação, né? A gente fala, moça, agora tá complicado. Vai tentar encaixar. Como encaixar? Assim? Como assim encaixar? Aí, assim, realmente complica. Mas a gente está tentando fazer esse trabalho, né, de contrato de manutenção residencial. Eu acho até colocou esse nome. Quem tiver essa disponibilidade faz, cara. Porque você tira uma coisa da cabeça. Hoje a gente já tem tanta coisa para ficar pensando. Então, se já tem isso que está lá reservado. E, pô, pra gente isso é qualidade de vida, né? Sim. E tem outra coisa também. Fica muito mais barato. É absurda a diferença. Por quê? Uma coisa é eu pegar... Vamos dizer, a gente está na Barra, né? Nosso ponto de partida. Aí tem um cliente na Zona Sul e que o aparelho dele começou a pingar, ele quer um atendimento emergencial. Eu vou ter que deslocar uma equipe, pegar trânsito, né? E, de repente, vou resolver o problema dele de higienização, mas tem algum outro detalhezinho que já foi, assim, devido ao mau uso, né? Tá muito sujo. E vai sair caro. Agora, se eu tenho programado, eu consigo fazer o deslocamento por bairro. Naquele dia eu vou atender tantas pessoas naquele bairro, naquele prédio. Entendi. Né? Se organiza. Eu já me organizo. Eu fraciono, por exemplo, ele vai fazer... o dele é semestral. Eu fraciono. Em 6 meses ele vai pagando pouquinho. Chega no 6º mês, a gente liga, tá no dia da higienização. Vai lá e faz a higienização. Muito mais barato. Muito mais, né? Vale a pena. Vale a pena. Então, a gente tenta aí ajudar nessa coisa da sustentabilidade também. Porque... O aparelho gasta muito menos energia quando ele está limpo. Mas quando tem construtora, né? Umas construtoras aí que fazem aparelho de janela ainda hoje em dia, né? Que até as pessoas têm dificuldade até para comprar. Tem, assim, alguma coisa de aparelho de janela ou de janela é só tirar o filtro mesmo? Não, tem que tirar ele e desmontar. Ele limpar também? Chega uma hora que ele, lá dentro, tanto o ventilador, a serpentina, ele vai ficando tudo incrustado. A bandeja, onde condensa a água lá da serpentina, fica com umas gosmas. Gisele, nojento. Assim, é bem... Porque, assim, a água, ela é um organismo vivo, né? Então, vai acumulando bactérias, fungos. Fica ali dentro tudo. É bem nojento. E chega uma hora que passa tudo, né? Então, quando o ventilador empurra, o ventilador também fica todo incrustado. O ventilador empurra
a serpentina, né? O vento bate na serpentina e joga o vento. Joga essas porcarias todas pra dentro. Tudo. Então tem que tirar, desmontar, e peça por peça, né? Isolar a parte elétrica, enfim. Tem que fazer isso também em todos os tipos de aparelho. Então não tem como fugir, tem que fazer. Não tem. Ainda não existe um aparelho autolimpante. Então tem que ter. Então, nessa parte de arquitetura, né? A gente às vezes fica um pouco curioso, né? Eu vejo muita gente que quer fazer, vou fazer aqui do meu jeito e tal. E assim, eu costumo falar, o barato sai caro. O barato sai caro. Né? Então as pessoas às vezes pedem dicas e tal. O que você tem a dizer assim para essas pessoas? Porque às vezes assim, não, porque eu vou gastar com arquiteto. Quais são os benefícios de ter um arquiteto? Os benefícios do arquiteto é exatamente evitar o retrabalho e o gasto desnecessário. Porque quando você não sabe nada e tenta fazer, com certeza você vai errar. Em algum momento você vai errar. Ou você vai comprar o material na quantidade errada, ou você não vai fazer o layout adequado. Porque a gente estudou muito para poder acertar. Sim. Então, assim, por mais que a pessoa, eu tenho bom gosto, eu tenho isso e aquilo, mas você não tem a técnica, né? A Sim. técnica. Então, assim, a diferença, eu acho... Eu tive um cliente na Cidade de Jardim que ele falou o seguinte: Gisele, eu tive um apartamento antes desse, que ele ficou lindo. Eu comprei tudo, eu fiz tudo na minha cabeça, mas não cabia dentro do apartamento. Na sala não tinha espaço para passar. Ficou tudo muito apertado, porque com certeza ele comprou os móveis grandes demais. Então, dessa vez eu resolvi chamar o arquiteto, porque eu não quero cometer o mesmo erro. Então, assim, o que adianta um apartamento lindo que não é funcional? Ele falou que não conseguia passar em alguns lugares. Porque eu entendo super isso. A pessoa não tem noção de tamanho. Aí vê um sofá bonito, vai levar esse sofá. Chega lá, o apartamento é pequeno e o sofá é gigante. Sim. Aí começa a atravancar. Então, assim... o arquiteto, nessa parte de programação de tudo, né? Você vai desde o layout, vendo o tamanho dos móveis, proporção, custo-benefício. Porque tem gente que acha que vai chamar o arquiteto, ele vai querer gastar e vai querer comprar sua coisa cara. É o contrário, né? Eu também acho. Eu acho o contrário. Gente, olha só, depende do quanto você quer investir. Você quer gastar quanto na sua reforma? Geralmente eles não falam valor, né? Porque acham que a gente vai querer gastar aquele valor. Às vezes passa até do que a pessoa está imaginando. Eu já tive um cliente... apartamento no Recreio de 3 quartos, não quis abrir o valor de quanto ele queria investir, e era um apartamento dos sonhos. Eu quero tudo conforme a minha wishlist, gigante a wishlist. E eu só falava assim, olha, metal em cor é 25% a 30% mais caro. Não, pode colocar. Olha, como ele não abriu o valor, eu fui no sonho dele, mas eu falava, isso aqui tem um custo mais caro. Não, pode colocar. Aí, projeto aprovado, vai, refaz tudo. Na hora que você faz o orçamento de obra, ele falou assim, Gisele, eu não tenho 1/3 desse dinheiro. 1/3? Caramba! Eu falei assim, você tava sonhando baseado em quê? Meu Deus do céu, mas pra ver como as pessoas não têm menor noção. Não tem noção. Aí ele falou assim, eu entreguei o projeto completo, ele falou que não tinha dinheiro para executar, queria fazer de repente os banheiros primeiro, que era o que ele tinha mais necessidade, com alguma outra pessoa, porque não ia ser com a minha equipe. Eu entreguei o projeto, nem sei se ele fez alguma coisa. Caramba, aí tu te deu um trabalho aí. Mas eu fiz o projeto. Não, beleza, né? Mas seria legal não ver se realizou ou não. Exatamente. E realmente estava tudo exatamente, ele e a esposa tinham os doguinhos, tudo do jeito que eles queriam, porque treina e tinha que ter um lugar para chegar com a roupa, porque fica suada. Os mínimos detalhes, assim, todo personalizado. O closet tinha uma guilhotina para lavanderia, para já jogar roupa para lá. Nossa! Sabe? E tudo muito pensado em detalhe para no final... Não fazer. Ficar no sonho. Ficar no sonho. Eu acho que isso é meio frustrante. Então, eu acho mais fácil você falar, olha, eu tenho 50 mil para fazer esse projeto. Sim. Eu vou te falar o que dá para fazer. Eu falo, né? A cliente chegou e falou assim, eu tenho 150 mil para fazer essa reforma. Eu falei, então nem começa. Isso aí vai ser o valor do empreiteiro. Na cara dela. Muito bom. Ela e o marido olhou para ela, eu falei, esse vai ser o valor do empreiteiro, mais ou menos. Caramba. Agora falta projeto e todo o material que você vai ter que comprar. Aí ela respirou, eu falei, essa reforma desse tamanho que você quer fazer, a não ser que você mude o escopo. Pode, exatamente, fazer uma coisa menor. Aí ela falou, não, Gisele, vamos seguir que eu vou dar um jeito. Eu falei, então tá bom, não tá desavisada. E a gente conseguiu, ela trabalha em banco e tal, não sei como é que ela resolveu, mas conseguiu fazer tudo. Mas eu falo na cara, quando a pessoa vem assim, gente... melhor coisa, né? 3 quartos, quero reformar inteiro, fazer toda a marcenaria, tem 150 mil. Eu falei, como? Querer não é poder, né? Nesse caso, não tem milagre. Não tem milagre. Hoje em dia as coisas estão
são caras, mas assim, Sim. eu acho que vale a pena investir em coisa de boa qualidade para durar. Sim. Eu sou a favor de fazer projeto atemporal, porque às vezes você quer botar um revestimento maravilhoso, mas dali a 4 anos você está de saco cheio daquilo. Você vai ficar fazendo reforma toda hora. Sim, sim. Então eu sempre falo, olha, se a pessoa é dessas que está tipo economizando, não é aquela que quer, vamos fazer uma coisa mais básica na parte civil e na decoração aí você pode botar cor, que aí é mais fácil de você não ter que quebrar tudo, né? Então, assim, eu sou bem pé no chão quanto a isso. E eu tento a passar clareza, isso. a transparência é muito importante, até para não ter problema depois, né? Então, porque falar, eu coloquei combinado não sai caro, né? Eu sou bem transparente quanto a isso. E eu vejo logo quando a pessoa fala, olha, vamos botar um piso liso. Eu sou aquela que gosta do mesmo piso na casa toda, fica mais clean. Depois a gente muda os detalhes. E aí eu vou... Muito cliente aceita, muitos clientes aceitam. Assim, gosta da opinião. Tem uns que não, né? Eu quero um quarto de cada cor. Eu falo, pelo amor de Deus, vamos padronizar. Um quarto de cada cor é ótimo. Antigamente usava isso. Né? E eu peguei o cliente assim, olha, eu quero a sala. A sala pode ser o que você quiser. Mas o quarto do meu filho vai ser azul, o meu vai ser verde, o escritório vai ser marrom. Meu Deus do céu! E eram cores fortes, né? Aí eu falei assim, então vamos fazer um detalhe, né? No detalhe não, quero todas... Meu Deus! Aí, assim, é lógico que a gente tem cores e cores, né? Então, assim, dentro dos tons, eu tinha que tentar escolher, conseguir padronizar. Eu acho que foi o quarto de hóspedes e o escritório da mesma. O filho, eu fiz um detalhe, mas aí eu botei bastante coisa de marcenaria para tentar esconder também um pouco. Aí a gente vai driblando, né? Porque, assim, com certeza isso vai cansar. Daqui uns 2 anos ele vai falar, não aguento mais. O filho já cresceu, já não gosta daquele azul. E aí... Mas a pintura é mais fácil, né? Menos mal do que ter que refazer móveis, alguma coisa assim. Mas, assim, tem cliente para tudo e a gente faz de acordo com o cliente, né? Eu não vou querer nunca impor. Assim, eu oriento, olha, isso daí cansa, essa cor escura diminui o ambiente. A gente dá as orientações técnicas. Mas se o cliente fala, não... Eu tenho uma cliente que ela falou assim, piso polido é brega? Eu falei assim, olha, desculpa te falar, nenhum arquiteto gosta de piso polido, porque ele reflete muito, né? Ele reflete a luz, ele reflete qualquer coisa. Então, você acaba que estraga o projeto. Aí ela falou assim, mas eu quero. Então vamos de piso polido. Ela só queria conferir se ela era brega mesmo. Aí eu falei, então vamos de piso polido. Ela, eu amo, eu acho lindo e eu quero. Vamos de piso polido. Aí a gente consegue quebrar um pouco o tapete, bota umas coisas assim. E eu encontro com ela, assim, o projeto já está feito até hoje, e ela fala assim, não me arrependo nem um pouco de mas é gosto, né? Às vezes que uma pessoa... Então quem tem que estar feliz é ela, né? Ela vai morar lá. Exatamente. E aí a gente faz o gosto. Eu não sou de impor, não. Tem gente que fala assim, isso eu me recuso. Eu não me recuso a nada. A gente o gosto do cliente. Cara, às vezes a pessoa tá lá há anos querendo fazer o refúgio dela, o jeito dela. Não vou eu botar minha cara no negócio, nada, essa aí tem que ser a minha cara. Não, tem que ser a tua, né? Não faz nem sentido, né? Geralmente eu acerto muito com meus clientes, sabe? Porque assim, a gente acaba que eu falo que eu viro amigo dos clientes. Porque a gente sempre tem um convívio longo ali de trabalho. E assim, eu me envolvo em tudo. Então eu vou junto escolher até a planta, até os adornos decorativos, o que vai usar, o material, eu vou junto da opinião. Então você vai se envolvendo com o projeto, né? Sim, sim. E aí vai ser do jeito dela, vai ser o piso polido. Ficou bonito mesmo depois. Ficou? Então não é tão brega. Porque aí você vai escolher um bonito, mas... Porque aí você faz também com que tenha um contexto ali aí, a gente converse já sabe. com o restante. Então, se a gente já sabe que ela tem um piso polido, eu não posso sair enchendo de iluminação porque vai ficar... Então a gente bota um perfil, uma coisa mais homogênea, você bota uma coisa difusa que não jogue tanto para baixo. Entendi. Aí a gente vai equilibrando, né? Aí, a gente estuda. Por isso que eu falo, gente, confio, eu estudei para Não, pois é, cara, eu fico, assim, às vezes eu fico muito indignada com essa coisa das pessoas quererem... sei lá, acho que elas acham Pinterest. Elas querem seguir o Pinterest. Acha que sabe, acho que você hoje em dia com a informação, né, que eu olhei no YouTube, olhei no Google, mas cara, nunca você vai conseguir ter a experiência, o estudo daquela pessoa, isso em várias carreiras. Já me perguntaram isso, você acha que IA vai tomar o teu lugar? Eu falei, não tem como, nem um pouco. Não tem Ele como. pode ter várias soluções de arquitetura, mas a parte humana da pessoa com o cliente não existe. Exatamente. Então, assim, o robô vai falar ali um monte de coisa que ele vai falar para todo mundo igual, mas não é personalizado. Não é personalizado, exatamente. Então, eu falo assim, eu não fico nem um pouco preocupada. Inclusive, eu gosto de ajudar em algumas coisas, quando eu estou fazendo pesquisa, porque, assim, cada projeto é uma pesquisa, né? Não é assim, você é arquiteta, senta do nada, não. Você tem que conhecer o cliente e pesquisar
as coisas que vão ser melhores para eles. Então, a gente está sempre estudando, sempre pesquisando, sempre viajando, né? Agora vai ter a Feira de Milão, vou eu de novo para a feira, porque a gente eu tem entrar que nesse pegar assunto aí, caramba, então, Milão. assim, a gente está sempre buscando o melhor para os clientes. Então, nessas pesquisas, você até pode consultar, o IA te ajuda muito. Eu consulto. Sim. Agora, não toma o lugar do profissional. Eu acho que na arquitetura, não. Não tem como. E assim, são coisas complexas que as pessoas às vezes gostam de simplificar, né? E não é nem um pouco simples. Não. E senão você não teria aí uma coleção de prêmios, né? Toda premiada. Foi premiada agora há pouco de novo, né? A gente E como é que foi? trabalha, né? É resultado do empenho do escritório em conseguir buscar os clientes, buscar os projetos, né? A grandeza dos projetos e tudo isso, aí a gente tem um trabalho reconhecido. Isso é muito gratificante. Isso é muito né? legal, né? Eu vejo isso muito, uma coisa bem legal na arquitetura, porque tem toda essa coisa, né? Esse movimento de premiação, de Assim, tem várias destacar. premiações, é porque eu não consigo parar para me inscrever, porque você tem que parar, às vezes, se inscrever, mandar o projeto. Outro dia, a Vilarejo falou assim, poxa, você tem algum projeto para fazer não sei o quê? Aí eu mandei umas fotos que eu tinha, e aí no final saiu até na revista. Ah, legal. Aí eu falei, pô, legal e tal, porque assim, a gente acaba que é tanta coisa para se envolver que a gente não fica afim, mas assim, eu acho que vale a pena até, porque tem muitos prêmios legais, muitos e categorias diferentes, né? Eu falei, pô, aquele projeto que eu tô fazendo um projeto agora que é uma coisa que ninguém vai acreditar, mas Ai, conta. é o primeiro, olha que coisa, viveiro de soltura da área urbana no Brasil. Não, calma aí. Viveiro de soltura, o que é? As pessoas vão pegar, vamos supor, o IBAMA apreendeu pássaros que não tem pássaros sem extinção, que não tem anilha, não tem nada, aquelas coisas que eles aí vão levar para esse lugar, eles vão cuidar, tratar e soltar de novo na natureza. Caramba, que legal. Tem uma ONG que está ajudando e tal, e dentro do condomínio Mansões, pô, e é um projeto assim, eu nunca fiz um projeto desse, é lógico que eu já fiz a minha pesquisa, estou desenvolvendo, ele está ficando lindo, mas, pô, é uma coisa diferente, né? Diferentaço. E assim, a ideia é muito boa, porque aí eles vão tratar dos animais, porque geralmente os animais ficam em gaiolas pequenas e tal, e soltar de novo na reserva. Então, pô, olha que legal. Muito legal. Já é uma contribuição também, né? A questão da natureza. Então, assim, o arquiteto não é só decoração e tudo, a gente também pode contribuir com a coisa melhor. Eu fiquei tão feliz com esse projeto que eu tô empenhada nele, tá saindo já, e eu falo, pô, que legal, né? Fazer uma coisa assim diferente. Muito legal. E até ia perguntar sobre isso, né? Tem alguma coisa assim inusitada que algum cliente pediu, ou alguma história meio doida? Sempre tem alguma coisa doida, histórias inusitadas. Tem esse da cor que eu fiquei sofrendo para poder fazer uma coisa menos, não muito extravagante, porque eu sabia que depois isso a longo prazo não ia ser ruim. Tem o projeto da casa de festas, né? Que quando eu comecei, a cliente me perguntou: você faz casa de festa? Eu falei assim, ué, arquiteto se prepara para o papel, é igual a todos, a gente faz tudo, a gente pesquisa. Então, sempre tem as coisas que a gente vai, assim, resolvendo e adaptando. Eu não nichei, né? Porque tem escritório que gosta assim, eu sou expert em obra corporativa. Não, eu gosto disso, de ter uma coisa diferente. Quando ele me chamou para esse projeto, te interessa? Eu falei, muito! Pô, eu nunca fiz um projeto desse. Olha que legal, muito diferente. Legal. E aí você acaba que você tem um currículo bem variado, né? O teu portfólio é bem variado. Eu venho de projeto. Agora eu estou fazendo um projeto de urbano, de infraestrutura de uns gaps, que são grupamentos de área privativa, de condomínio, que vai ter edícula, aqueles loteamentos que ele prepara. Eu gosto também disso. Então, assim. Isso vai te dando acumulando experiências, porque uma coisa. Você está atuando em tantas áreas que você acaba tirando uma coisinha daqui para adaptar ali e tal. Eu falo assim, pô, e você faz contatos diferentes, criatividade, você vai, né? Você tá, e eu gosto disso, de estar sempre, porque ficar ali fazendo, eu sou especialista em quarto. Pô. Mas chega uma hora que você não aguenta mais olhar pro quarto. Tem uma hora, eu tava brincando que tem um revestimento que a gente usava. Eu falei, cara, não aguento mais esse revestimento. Aí a pessoa fala assim, eu queria tanto usar esse. Aí eu falo, não, vamos trocar. Mas meu sonho era ter esse. Eu, cara, tudo bem, eu não aguento mais, né? Mas a pessoa quer. A pessoa quer, né? É igual ripado, né? Todo mundo gostava do ripado. Cara, não aguento mais. Ripado ficou, ripado, foi demais. Cara, não aguento mais fazer assim um negócio de ripado. Aí eu fico inventando, vamos fazer um ripado diferente, 5x2, umas ripas diferentes, vamos fazer um trabalho para tentar variar. Mas a pessoa que tá lá a vida inteira sonhando compra dela quer o ripado. Ela não quer saber se já passou essa
Não, faz, reparo na não, hora vou que fazer é. outra coisa. Aí acaba que a gente cansa. E quando você tá assim, bem diversificado, nunca cansa, né? Por isso que eu falo, cara, eu Sim, acertei e eu tô sempre ligada, frenética, porque são projetos sempre diferentes. Eu sim. nunca tenho um Acaba projetinho. sendo. Estimula também mais, né? Estimula, é muito dinâmico, né? Então, cada hora é um negócio, os clientes também. O mais difícil da nossa profissão é lidar com as pessoas, né? Sim. Entrar nesse assunto aí É também. lidar com pessoas Porque deve e ter algumas situações assim que bem muitas, difíceis, muitas, né? muitas, muitas. Eu danço conforme a música, né? Eu sou bem maleável, flexível, mas tem hora que às vezes aquilo bate, assim, É. né? Falo, hoje vou ficar quietinha, que eu não tô bem, deixa eu me recuperar aqui, me recarregar, e aí volta. Mas assim, eu não gosto, eu fico muito chateada quando a coisa é injusta. Porque eu me Sim. dedico muito, entendeu? Para não Uhum. ter um retorno. Acontece, problema acontece. Eu já falei para todo, eu já falo com o cliente assim no primeiro dia, olha, vai ter Vai ter problema. problema. Vai Isso ter aí. problema. Vai ter. Obra tem Vai problema. ter. Qualquer reforma tem problema. Ainda mais reforma que você vai começar a quebrar, você não sabe o que, que vai dar. É, Então vai dar problema. A diferença é que eu tô para resolver. sim. Eu tô aqui para resolver. Eu nunca vou te chegar com um problema para você resolver. Eu vou chegar com opções de solução para você ver qual é a melhor. Mas problema vai ter e a gente vai É. resolver. Agora, aí você de repente levar uma marretada assim, já que eu sou tão aberta para resolver tudo. Mas assim, É. pessoas são São pessoas. pessoas. Tem pessoas que não, sei lá, não acabam transferindo para o outro problemas que são Delas, né? delas, Outro né? dia eu falei isso para minha funcionária que estava arrasada que uma cliente fez uma grosseria com ela. Eu falei, olha só, isso é um problema dela, ela tem um problema, você não vai absorver isso, você não vai Uhum. absorver. Tudo bem que ela foi grosseira, alguma coisa assim, eu vou falar com ela. Até falei com ela, olha, não gostei que você fez essa grosseria com a minha funcionária, eu deixando a minha equipe Sim. igual mãe com Eu filho, né? também. Nossa, eu sou muito Igual chata mãe com com isso. filho. Eu falei, olha, ela não merece as coisas, você fala comigo quando for assim. Uhum. Ela é uma funcionária dedicada e tal. Mas eu falei para ela, não absorve, porque se a gente fica doente, né? Se a gente for absorver tudo. Eu Sim, agora não tô tem lendo Marco como. Aurélio, né? Então Marco Aurélio era o cara que falava que a gente não pode se abater com aquilo que você não consegue resolver. Eu Sim, não posso dominar o seu comportamento. sim. Então, eu não posso deixar isso me atingir. É, É, é. é um trabalho, né? É Pô, é um fácil. trabalho Mas eu tô ali, profundo, né? trabalhando, estudando isso, falo, cara, não posso deixar isso me É. atingir, tirar do meu eixo, porque acaba que você depois fica até doente, né? Você vai acumulando Sim, esse sim, faz estresse. mal, isso faz Então, mal. assim, é bem difícil, mas assim, tô caminhando. Estamos, eu também estou nessa busca aí, que não é fácil não. Não É é? porque é o que eu falo, assim, o mais importante é assim, a gente está disposto a resolver o problema, disposto a Eu tô ouvir. sempre ali. Tô sempre Exatamente, ali. porque não tem, como você falou, problemas vão acontecer. Uma obra é uma coisa muito complexa, não é Ainda mais algo. uma obra assim, de um apartamento inteiro, uma casa inteira, Casa quebra tudo. Uma coisa é você fazer uma reforma num banheiro. A chance de ter problema é é mínima. mínima, Um banheirinho, você vai trocar revestimento, mudar a instalação, é, talvez não tenha nada. Agora, você vai fazer um apartamento, uma cobertura, uma casa grande. Pô, sim, com certeza vai é, ter alguma coisa. É sim, muita coisa envolvida. São muitos predecessores. E é, aí, atrás do cronograma. E aí, quando você vê, tá tudo muito interligado. Mas, assim, no final dá tudo no certo. final da. Eu brinco que tem a fase do amor, tem a fase do ódio, depois no final o amor volta, porque É, aí ficou tudo lindo, né? aí Mas no meio tem, no meio tem sempre uns quebra-mola aí para passar, né? com certeza. E aí, assim, a gente. Assim, tem perrengues que a gente não pode contar, né? Não, não, tem muita coisa que não pode contar, porque o cliente nem sabe o que aconteceu, a gente já resolveu. É, Porque quando você consegue resolver sem ter que levar o problema, sem ter retrabalho e custo, pronto, tá resolvido. sim, Agora, quando depende, às vezes precisa modificar o projeto, precisa fazer alguma coisa, a gente tem que abrir, não tem tem que como. abrir. É. E aí tem coisas que não é bom nem contar mesmo. Deixa Deixa quietinho, né? quieto. Deixa. Mas aí para ver como é que assim, eu não tenho nem como comparar, porque a minha parte é uma parte muito pequenininha dentro de uma obra. É. Agora imagina Mas quanta geralmente não dá coisa. problema, né? Porque você chega para fazer instalação, Exato, já não tem está muita a sua área coisa. preparada, já está ali, que já fica tudo pré-definido em projeto. Exato, não tem muito mistério, né? Mas assim, por estar acompanhando, vendo, não acompanhando 100%, né? Mas a gente entra ali no início, passa a tubulação, aí espera a obra andar para. E a gente fica sabendo, ih, deu ruim aqui, deu problema ali, não sei o quê. Aí você imagina a quantidade de coisas que você tem que encarar ali, né, para poder fazer aquilo acontecer. E aí, o que você faz assim para que você considera a sua válvula de escape assim para lidar com
Com toda essa correria, pressão? Então, eu sou workaholic, mas eu faço as minhas atividades, né? Eu jogo meu beat, que eu não abro mão, final de semana eu tô na praia. Chova, faça sol, a não ser que tenha um temporal, não dá para jogar. Mas se for só uma garoazinha, eu ligo o professor, a rede está montada? Dá para jogar? Dá, então vamos embora. Eu danço. Ah, legal. Eu danço, aí tem dias da semana que eu vou para minha dança à noite. Eu fiz dança dos 5 aos 25 anos, né? Eu sou bailarina formada. Que legal. E aí, dos 26 eu casei e nunca mais dancei na vida. Aí, um belo dia, eu estava em algum lugar, encontrei com uma amiga da época de dança, porque a gente fazia uma escola de dança, então era muita gente. E falou, pô, vamos fazer uma aula. Tem uma amiga nossa que era criança na época, que hoje em dia é professora, e aí a gente falou para ela dar aula para terceira idade, a gente foi brincando, né? Vamos dar aula para as coroas. Eu falei, cara, minha perna não levanta nem do chão. Eu falei, minha perna não levanta, o corpo tem memória. Eu falei, meu, acho que tem amnésia. E aí eu falei, tá bom, vou um dia lá fazer essa aula. E caramba, não é que o corpo tem memória. É lógico que você não levanta uma perna, mas você sabe os movimentos, né? Sim, e dançar é muito gostoso. Cara, né? E olha só, aí o que aconteceu, né? Eu fui, fiz uma aula, gostei, falei, vou ficar vindo. Eu não conseguia pegar as sequências de coreografia. Falei, gente, o que aconteceu? Eu não decorava. Pra você ver como isso é bom pra cabeça, porque hoje em dia eu já consigo decorar, né? Já tem uns 2 anos que eu voltei a fazer. Eu não decorava, pra você ver como é que a gente vai ficando, né? Falava, cara, não decorava aquilo. Agora, a professora falava que eu não tinha GPS, né? Porque não tinha GPS. Eu falava, cara, eu não consigo gravar. Eu ficava arrasada comigo, né? Porque assim, essa aula, inclusive, nem é pra gente iniciante, porque ela fala o nome dos passos, porque é todo mundo que já dançou um dia. Então ela vai falando, a gente vai fazendo. Mas eu não decorava. Eu falava, gente, tô com algum problema, tô com problema de memória. Todo mundo indo para um lado, você indo para o outro. Não decorava a sequência. E agora é o quê? Tipo, você começa a dançar e aí não sabe o próximo movimento. Aí ela faz devagar, você pega, daqui a pouco na sequência não vai de novo. E agora eu já consegui, tipo, para ver como é que mexe com a mente, né? Aí eu falei, cara, isso é muito bom pro todo, eu não vou parar de dançar mais, porque é um dia que eu vou lá, a gente ri muito, né? Porque um monte de mulher, tudo mais velho, a gente faz um monte de palhaçada. E aí eu vi como isso melhorou, porque hoje em dia eu já consigo fazer a sequência toda, já decoro, já voltei no ritmo. Só o corpo que não responde, né? Com aquelas pernas altas, a perninha vai aqui, mas a gente também, vai, né? o salto. Bailarina é uma atividade, assim, você dançar balé, que, meu Deus do céu, cara. O corpo eu não sei como aguenta. Mas é muito bom. Aí a gente então fica é assim que você aguenta essa rotina aí doida de obra. E viajar, né? Eu amo viajar. Qualquer oportunidade para mim de viajar, eu tô indo. Falo, gente, eu vou ali, ó, para Itaipava, feliz já, porque você sai de casa da rotina, a cabeça já dá uma descansada, né? Então eu falo assim, cara, para mim tem que estar viajando. Sim. Viajar é bom demais. Adoro. É bom demais. Eu falo, eu trabalho para viajar. Não você tem dinheiro guardado, não. Não, eu vou viajar. Gasta tudo viajando. Tem dinheiro, então eu vou viajar. Eu falo isso pro meu marido, viajar e ir pra festinha. Cara, viajar não tem coisa melhor, porque ninguém tira isso de você, né? A memória do lugar que você visitou, isso tudo. E assim, até pra parte criativa, nossa, sim, né, de arquitetura. Nossa, pra arquitetura isso é fundamental. E você é daquelas arquitetas que, imagino que deve acontecer com a maioria, que entra nos locais e fala assim, isso aqui tá estranho, isso aqui eu poderia fazer dessa forma. Eu acho que todo arquiteto é assim. Não tem como, né? Qualquer lugar que você entre, você já dá uma olhada e fala, legal. Isso aqui tá ultrapassado, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não ficou alinhado, assim, porque é muito fácil você tá criticado, e depois tá tudo pronto, você não sabe os perrengues que a pessoa passou. Sim. Aí você chega lá e fala, aquela luminária podia estar alinhada com eixo, não sei. Já vai automático, né? Já vai fazendo... Não, e assim, quando você tá viajando, eu sou aquela que anda olhando tudo, né? Outro dia eu tava falando alguma coisa com meu filho, que eu falei, olha lá, aquilo lá em cima. Ele falou, mãe, quem anda olhando para os prédios? Eu falei, mas tu tá olhando para onde? Não é para frente, não. Tô olhando para baixo, olha para alto, olha para alto. Eu ando assim, ó. Visão panorâmica, né? Dá para ver tudo. A vida eu vejo o negócio, pode olhar naquele negócio. Ele, porra, mãe, tu viu o negócio lá em cima? Eu falei, pô, tu tá olhando para onde? É para frente. Eu, não. A gente tá assim, né? A gente tá captando tudo. E isso é muito interessante, porque às vezes você tá projetando e você lembra de um negócio assim, pô, eu vi um detalhe que ficou legal. E aí você tenta traduzir para a tua realidade. Às vezes, sim, se você for falar, a pessoa vai falar, não tem nada a ver com aquilo. Mas foi uma associação que você fez, né? Uma coisa interna que te lembrou aquilo. E aí veio um negócio diferentão, assim, no projeto. E eu acredito que para a criatividade, assim, isso deve ser muito interessante. Toda viagem, né? que o arquiteto... Eu acho que nem só arquiteto, todo mundo que trabalha mais assim com arte, alguma coisa, você volta mais criativo, que você vê coisas diferentes, culturas diferentes. E até uma coisa que eu queria perguntar. O que você acha da arquitetura no Brasil
em relação ao que você já viu por aí, pelos lugares que você já Olha, eu visitou? acho que a arquitetura no Brasil está evoluindo bastante, né? A gente está tentando, né? É lógico que assim a parte tecnológica está avançando junto. Tem muita coisa hoje que a gente consegue de automação dos prédios inteligentes, de certificação. Então, assim, eu acho que o Brasil está indo, está caminhando. Não chega ainda a um nível de Singapura. Já falta muito para chegar lá. Mas eu acho que assim, está evoluindo. Os arquitetos estão tentando bons trabalhos. Tem muitos arquitetos aí fazendo uns trabalhos diferenciados e resgatando essa coisa da natureza, que agora é o que está na moda, né? Por causa, depois da pandemia. Tendências, isso que eu ia perguntar também. Tendência de resgatar o natural, valorizar o artesanato, a coisa mais manual e pedras naturais, isso, vários elementos. O Brasil tem muito e o Brasil tem para dar e vender, né? Sim. Então, assim, eu acho que ele começa a se destacar nisso. E esse ano, acho que ano passado também já teve alguns artistas brasileiros e com coisas em Milão. Ah, que legal. Esse ano acho que o Vitor também vai estar. Tem uns amigos que já estão com móveis, com coisas assim, da pegada do Brasil. E isso é legal, né? Você chegar lá e ver que, pô, o Brasil tá fazendo alguma coisa. A gente tem que ter ganhando orgulho, algum né? destaque aí, porque, né? Porque, assim, o Brasil tem muita matéria-prima, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar. Tem muita gente de talento. Só que antigamente as pessoas achavam que artesanato era uma coisa... Eles diminuíam um pouco isso, né? E hoje em dia tá super em alta. Então, se você vê... Eu estava fazendo um projeto em Trancoso, de casas, em que a gente brincava internamente falando assim, é casa para rico parecida de pobre. Porque era minimalista, né? Tudo muito cimento queimado, não sei o quê. E o artesanato em tudo, na cuba esculpida, na bancada de madeira. Olha. Então isso, hoje em dia, é o que é o requinte, né, para a pessoa. É o minimalismo que traz elegância. Então... a gente brincava assim, o chão é cimento queimado, a pintura não sei o quê. Um tempo atrás, se você falasse que ia botar um cimento queimado numa casa de alto, né, de alto padrão e tal, falavam, não sei, tá maluco? Ainda mais pelo local, né, que você tá em Trancoso, um local que tem tudo a ver você ter o pé na areia, né? Sim. Então, assim, é uma proposta também diferente e legal, e eu acho que isso tá sendo valorizado no Brasil, e eu acho que a gente vai conseguir aí, aos poucos... ter mais destaque, ter mais destaque. Oh, legal. E em termos assim, o que você teria para falar para a pessoa que está começando na arquitetura, que está estudando, está se formando? Isso eu tenho muita coisa para falar. Inclusive eu tenho um curso de projeto executivo, porque eu acho o seguinte, você está na faculdade, você tem que saber projeto executivo. Você não faz nada sem o projeto executivo. Sim. Não adianta você ter um bom render, não adianta você ter uma criatividade. Você tem que saber como executa aquilo, senão você não sabe mandar, você não sabe fazer. Não adianta você ter um empreiteiro muito bom, você tem que saber executivo. Executivo, todo mundo tem que saber. Então é uma coisa que eu falo. Eu montei o curso porque eu sofro para contratar. Olha. Eu quero contratar um arquiteto ou estagiário, eu não consigo, a pessoa não sabe nada de executivo, não tem noção. Mas eu faço os 3Ds, render, tudo bem, isso é importante também. Mas você tem que saber fazer, ainda mais se você só tem seu escritório. É como se fosse a alma do negócio, né? O projeto executivo. O projeto executivo é chato, acho que eu quero terceirizar. Você pode até fazer isso. Mas, assim, você vai ter que chamar a pessoa que você está terceirizando para ir lá te ajudar a te acompanhar. Exatamente. Ou o projeto tem que estar muito bem claro e muito bem feito para seguir o projeto totalmente. Que é o certo, né? Você tem um projeto claro. O projeto, a planta fala por ela. Sim. Você não precisava ter. Mas, geralmente, acontece uma coisa, você botou a coisa numa altura, chegou lá, era um pilar, ou era um negócio, não pode, você tem que adaptar, você tem que saber. O mínimo você tem que saber. Então, eu falo assim, cara, projeto executivo, você tem que ter essa matéria. E as faculdades, eu acho que é tipo, sei lá, uma eletiva. Isso que eu ia perguntar. O ensino base. Eu vejo que está muito diferenciado da época que tudo bem, há 30 anos atrás. Mas assim, está muito diferente. Porque eu falo assim, às vezes está lá, pega a planta de hidráulica, pega a planta de estrutura, vamos ver aqui. Você não viu isso na faculdade? Muito superficial. Caramba. Não sabe ver uma planta de elétrica. Não precisa saber entender de fiação. Isso não é parte mas nossa. Entendeu... Mas tem que saber o ponto onde é que ele está, a tomada, o que liga, vai acender o que aqui. Aqui eu quero uma caixinha de tomada 4x2, você consegue ter 3. Você não pode botar 4 ali, ou 6. São coisas básicas, né? Você tem que ir pensando. Então, assim, o básico, pelo menos, eu acho que tinha que ter na faculdade. Sim, e o que eu vejo também, assim, falta muito dedicação, eu acho. É uma geração... Não querendo falar mal da geração, tem pessoas e pessoas, né? Mas, assim,
Acho que falta, assim, a pessoa se dedicar um pouco mais. Como tem tudo muito fácil, né? Tudo muito ao alcance. Então, as pessoas acham que, eu consulto ali, consigo fazer. Mas, assim, você não tem o conhecimento. Sim, e acho que a melhor forma de você ganhar experiência, ganhar conhecimento, é você buscar pela informação também. Você procurar, se interessar, ler, estudar. Montei o curso de projeto executivo com banheiro, que é um item pequeno, e a uma área molhada, que tem várias interferências, né? Tá aí, como é que é? Como é que funciona? A pessoa que quer, quiser... ele tá lá no Kiwify, né? A pessoa compra, depois se quiser eu te mando o link, se alguém se interessar. Manda pra gente colocar na descrição ali do... E aí, pô, várias pessoas até falam que quando tiver dúvida, eu vou montar um grupo, já fiz isso uma vez, agora eu tô vendo a próxima remessa que estão comprando, para tirar dúvida, alguma dúvida presencial. Porque assim, eu fiz no intuito de ajudar também, é um curso barato, porque eu fiz pensando em estudante, né? Sim, sim. Porque estudante, pelo menos se ele sair com uma basezinha de executivo, ele já tá com mais chance de ter um bom estágio, de ter um emprego e tudo. Então, eu fiz uma coisa assim, bem para estudante, recém-formado, mas assim, tem muito recém-formado que comprou. Tem uma amiga que comprou para o escritório dela, vou distribuir lá para os funcionários, legal, eles pegarem. Porque eu falo de tudo, eu vou desde o levantamento, porque levantamento você acha que é uma coisa fácil, mas muita gente faz um levantamento errado e isso faz um projeto totalmente errado. Nossa! Você não pegar tudo certo... Já era. E aí eu falo, cara, o levantamento tem que estar prestando atenção. Leva a caneta colorida, elétrica, marca de uma cor, hidráulica, marca de outra. Porque você com o levantamento errado, você é o projeto errado. Na obra já era. E não tem checklist, né? Você não vai conferir o levantamento. Então o levantamento é onde se começa tudo, tem que estar certo. Então eu começo falando de levantamento, aí falo de toda a parte de instalação, de material, falo de... projeto, porque nas construtoras você faz o quê? O básico, né? Uma paginação 30x60 deitado, às vezes é só no box e os pontos lá que eles fazem, então é um outro tipo de projeto. Quando você vai fazer uma reforma de interiores, você marca papeleira, saboneteira, marca tudo. Você marca tudo, tem que estar tudo marcado. Tudo. E da construtora não, porque eles entregam assim. Então eu falo das duas tipologias, né? Quando você está trabalhando com a construtora, quando você está num projeto mais complexo, falo de acessibilidade, falo de norma, que eu sou a louca da norma, né? Quem vende construtora, cara, você tem que saber norma. E aí você fala assim, dentro do meu escritório, com meus funcionários, o arquiteto fala assim, a primeira vez que eu falei assim, isso aí vem na norma de desempenho. Aí, silêncio. Cri, cri, cri. Aí eu falei, qual o problema do silêncio? Nunca tinha ouvido falar nessa norma, eu não. Aí, pegou. Não, então olha só, eu vou falar todas as normas que vocês têm que saber, pelo menos. E é igual quando faz uma pergunta assim, a altura do não sei o que do guarda-corpo, norma de guarda-corpo. Gente, olha só, tudo tem norma. Tudo tem norma. E eu sei que eu sou enciclopédia de normas, eu não vou falar, vai procurar. Porque eu sei, alguma coisa pra agilizar eu falo, coloca aí, é 1,10 m, tá? Falo algumas coisas, mas eu falo, norma. Vê na norma. Mas as pessoas não querem estudar, cara. Assim, não é estudar, é o que você falou, que é a resposta pronta, né? Geralmente a gente faz essas perguntas assim. Qual é a altura que bota não sei o quê? Pô, na climatização também, cara, é complicado. Você falou do curso, eu até falei com os meninos, a gente tá pensando em fazer também um curso para ensinar mesmo, né? Formar novos técnicos, porque o pessoal ou chega muito cru, chega falando que é mecânico e mal seria um auxiliar, né? Tem esse problema, ele acha que mas não é. Tem muito isso, eu sou pedreiro, chega lá não sabe fazer o ajudante. Isso. E também essa questão das normas, eu achei interessante, porque o projeto de climatização, ele segue as normas. Tem norma. Aí você faz todo lá o cálculo e tal, porque depois vai ter que aprovar, vai ter que ter lá, né, a assinatura do engenheiro. E aí a pessoa fala assim, não precisa botar 18 não, pode botar 12 que atende. Então, não, mas eu fiz o metro quadrado. Mas não é só o metro quadrado. Tem que contar no auge do verão. Tem vidro, janela, tem não sei o que, papapá. Não precisa disso não. Então não vai ter projeto. Aí você assina aí dizendo que você garante que vai dar conta, porque não tem como, cara. É uma coisa surreal. Eu falo assim, cara, a norma foi feita para ser seguida. Sim. Norma foi assim. Eu falo de banheiro acessível, de acessibilidade. Eu sou a louca da norma. Eu acho que norma foi feita. Cara, isso facilita a nossa vida. Se tem uma norma já falando que tem que ser daquele jeito, por que você quer inventar outra coisa? Segue a norma. Segue a norma. É até mais fácil. Mas pronto. E tudo. E assim, em residência, em reforma, geralmente as pessoas não ligam para isso, né? Em prédio, construtora, assim. Aí eu falo assim: olha, tá fora de norma. Mas tudo bem. A escada tem que ter guarda-corpo? Tem, mas eu quero a minha escada toda aberta.
fora de norma, Fora de tudo norma. bem. Você quer, a gente bota a escada toda aberta. Mas assim, eu sempre alerto quanto a isso. Ó, tá fora de norma. Ah, dentro da minha casa não precisa ter a norma, ok. Mas se tiver um acidente, né? Vai que tem uma visita, alguém cai. Eu tenho um medinho. Eu olho assim e falo, não tem nada para escorar. Não, e tem umas que são assim, quando ela é muito grandiosa, você até tem espaço, geralmente tem uma parede. Se você observar, as pessoas estão sendo sempre perto da parede. Ninguém fica ali no meio, nem na parte aberta. Mas tem umas que, pô, é super estreito, fica meio seguro. Eu já até brinquei com um cliente que eu falei assim, cara, imagina o dia que tu chegar bêbado em casa. Ele, eu durmo no sofá. Tu vai conseguir subir. Só assim mesmo, senão... Tem até um meme dois senhores chegando, não sei se você já viu isso, depois eu vou te mandar. Eles chegando da rua assim, mas muito bêbados os dois, bem velhinhos, sabe? Aí eles sobem a escada e o velhinho tá lá em cima, ele despenca. Falei, gente, não sei como esse velho não morreu. E a velha cai na gargalhada, rindo. Falei, gente, que loucura, cara. Eu fico pensando, tem essa questão também, a pessoa envelhece, né? A pessoa envelhece, tem coisas que não... Eu teve uma cliente que eu já fiz 3 casas para ela. Nossa! A primeira tinha 3 andares, tinha 3 andares, num terreno inclinado, que a garagem era aqui embaixo. Ela subia uns 50 degraus até chegar na casa dela. Aí, naquele momento, era aquilo que ela queria. Aí depois falou, eu tô ficando mais velha, esse muito degrau, vou vender essa casa, comprou outro terreno, vamos fazer outro. Também era, até que a última foi plana. E era daquela, tinha 70 anos, você chegava lá, ela tava pendurando cortina. Meu Deus! Eu falava, Marlene, tá fazendo o que nessa escada? Mulher, deixa, eu tô aqui arrumando, não sei o quê. Era super ativa, mas, cara, não dá pra fazer uma casa com muitos degraus, a gente vai ficando mais cansada, né? Sim. Então, assim, a última, acho que plana, acho que agora foi... já tem tempo, ficou. Assim, eu acho muito legal, acho tudo que é profissões, né, assim, que precisa de criatividade, né, e tal, eu acho muito bacana, admiro muito. Eu gosto também. Eu agora conhecendo um pouco mais o seu trabalho, né, vendo lá o resultado e tal, tô achando, poxa, muito legal mesmo. Queria te parabenizar, porque obrigada. Realmente assim, trabalho com uma qualidade assim, impecável. Eu vi ali nos clientes, né, no dia que a gente foi lá falar da climatização, a satisfação, a alegria, né? Porque você percebe quando a pessoa está gostando, eu né? me dedico muito, assim, eu acho que isso, uma vez eu fui... Uma cliente me chamou para conversar ainda, né? Falar o que ela queria e tal. Eu fui lá, conversei com ela. Ela pediu indicação até. Nunca tinha me pedido indicação, achei até... Mas tudo bem, passei umas indicações para ela. E depois ela me chamou e me contratou. E ela falou assim, eu te contratei porque eu vi no teu olho o brilho que você falava que você gosta. Olha, que legal. Do negócio. Que eu legal. percebi isso. Porque ela falou que chamou outras pessoas, né, para conversar. E ela falou, eu vi no brilho do teu olho, quando você fala do seu trabalho, que você realmente gosta daquilo. Eu vivo isso, né? E é verdade, né? Sim. E assim, eu acho muito legal, Gisele. Eu acho que pessoas assim, né, fazem realmente a diferença na vida das outras pessoas, né? Que eu costumo falar, né? Fazer com dedicação, com carinho, né? Porque é ser humano, né? Que tá ali do outro lado. E assim, eu fico feliz e eu acho que isso reflete, eu vejo isso quando os clientes voltam. Eu tenho um cliente que eu fiz a reforma dele em 2020. Ele vendeu o apartamento e agora me chamou para fazer o novo. Isso já diz tudo. Aí ele fala, Gisele e tal, aí veio brincando, eu falo, abra seu coração para mim, o que você vai querer? O que você vai querer? Porque assim, a gente trabalha com sonho, né? Então, sonho é uma coisa que a gente não pode deixar barato, nem deixar mais ou menos. Tem que ser o máximo. Tem que ser exatamente o que ele estava sonhando. Pode não ser... todos os detalhes, mas muito próximo daquilo tem que ser. Sim. E assim, para mim não tem coisa melhor a satisfação do cliente. Esse cliente, em 2020 eu fiz a reforma dele, ele é da Marinha, ele estava em missão fora do Brasil. E aí a gente fez, foi uma confusão que foi início de pandemia, o condomínio dele não deixava trabalhar. Nossa. E aí ele ia chegar, o apartamento tinha que estar pronto, já tinha quebrado tudo, então tinha que terminar. E aí quando ele chegou, você tinha que ver a cara dele, assim, ele ficava assim, olhando assim, admirando, né? Ele falou, cara, Gisele. Ele só falava assim, Gisele. Porque eu falei assim, olha, Danilo, não entra. Ele chegou e teve que ficar, acho que uma semana fora, que eu não tinha terminado, e eu fui arrumar tudo, né? Eu boto até cheirinho, né? Porque tem que ter todas as emoções, né? E aí eu falei, olha, Danilo, chega daqui, assim, meia hora que eu tô saindo, tô acabando, tô saindo. Ele, não, me espera aí. Porque aí eu deixo a pessoa curtir, né? E aí,
na hora que você vê, eu até choro, porque na hora que você vê a emoção dele, cada hora que ele andava, aí você já faz aquela iluminação toda, né, para ficar mais aconchegante ainda, você acende uma ou outra e tal, e ele entrava e ele, sabe, fazendo assim, Gisele. Só ficando cada vez mais admirado, e esse né? cheiro, ele tava... Poxa, que legal, cara. E aí, que pô, não tem satisfação melhor, né? Você vê que deu tudo certo, apesar de todos os transtornos, deu tudo certo e ficou do jeito que ele queria. Tá, cara, não, pra mim não tem reconhecimento melhor ver esse tipo de coisa. Porque nem todos a gente consegue fazer isso, né? Porque tem muitos clientes que no final a grana tá mais curta, fala, deixa que eu termine, em outro momento a gente decora. Eu sempre brinco que chega na parte da decoração, acabou o dinheiro, gente. Na hora que a gente tem que comprar os detalhes... Para fazer naquele tchan da acabou diferença. o dinheiro. Eu sempre brinco com os parceiros de loja de decoração. Gente, olha só, preciso de alguma coisa, porque você sabe, né? Já sei, acabou o o dinheiro. Pelo menos alguma coisa para não ficar totalmente vazio. E alguma coisa a pessoa traz também da memória dela, né? Esse cliente, eu peguei umas fotos do Instagram dele, andando de balão na Capadócia. Olha. E fiz uns quadros e botei no quarto dele. Que lindo. E aí eu sempre faço uma surpresinha, assim, diferente. Aí quando ele parou, que ele olhou, ele falou, essas fotos são as minhas. Poxa, isso é se preocupar com os detalhes, né? Para trazer uma coisa dele, né, para dentro de casa. Então, assim, foi muito bom e é muito bom. Eu fico sempre satisfeita com esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, muito bacana, assim, acho que a gente... né, tem a nossa parceria e eu fico muito feliz assim quando eu vejo que a parceria é realmente com pessoas que têm, né, um certo alinhamento, a maneira de pensar, a maneira de querer buscar uma satisfação para o cliente. E acho muito legal, admiro agora mais ainda o seu trabalho. Foi um prazer conhecer mais, né, das suas histórias. E queria que você deixasse um recado aí, alguma coisa para o mundo da arquitetura, ou o que você quiser, ou para quem está começando, para quem já... Eu acho que é sempre bom, eu gosto de falar para quem está começando, porque na época que eu me formei, eu não tinha sonho de ter um escritório, né? Há 30 anos atrás, o sonho era trabalhar num bom escritório, numa construtora, em algum lugar legal. E hoje em dia eu vejo que isso mudou, as pessoas mal se formam, elas já querem empreender, já querem fazer o escritório dela. Então, assim... corre atrás, dá para todo mundo, nunca tem arquiteto demais, tem para todo mundo. Eu acho que eu não encaro o arquiteto como concorrente, eu acho que são meus colegas de trabalho, a gente pode dividir coisas, contribuir um com o outro, trocar ideias. Então, vai a fé, estuda projeto executivo, porque você vai ter esse diferencial, é o que eu falo. Gente, quem sabe executivo está na frente. Quando você não sabe, você está errando, né? Você está aprendendo. Então, quando você já sabe, você já está na frente. Então, estuda projeto executivo, corre atrás dos sonhos que dá certo. Legal, legal. Gisele, muito prazer, tá? Espero aí que a gente se encontre muito aí pelos projetos da vida. Muitos projetos ainda, né, por vir. E cada vez mais sucesso para você. Obrigada para vocês também. É um prazer também ter vocês como parceiro. É uma parceria que deu certo, né? Sempre bom contar. Eu estou sempre perturbando com alguma dúvida, porque o importante também não é só você ir lá e fazer um projeto. Se eu estou projetando e eu estou com alguma dúvida, eu tenho com quem contar, tirar essa dúvida. Pô, isso aqui funciona. Outro dia eu estava perguntando para o Bruno, essa marca aqui, ele falou, essa marca é nova, tal, isso aqui. Então é bom a gente ter esse feedback ali, alguém te ajudando, para você ter mais firmeza com o cliente na hora de passar, né? Então, também obrigada aí pela parceria. É um prazer. Vamos juntas. Que ótimo.